Olá! Então, hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo para celebrar o Novembro Roxo, um mês dedicado aos prematuros, mês para conscientizar, informar e divulgar sobre a prematuridade, as necessidades dos prematuros e das famílias. Nós, fonoaudiólogos e profissionais da área da saúde, já trabalhamos há muitos anos com os prematuros. Em especial, nós, fonoaudiólogos, trabalhamos também desde o período neonatal, que a gente sabe já é muito discutido, falado, a necessidade, né, de uma atenção especial a esses prematuros desde o início de vida e durante todo esse período hospitalar. Mas hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o pós-alta. Por quê? Porque percebemos que esse tópico não é muito discutido ainda, o segmento dos prematuros. Então, para a gente conversar hoje sobre o segmento dos prematuros, eu estou chamando aqui uma fonoaudióloga muito especial, tá? É a Ellen Lagos Guimarães, especialista em disfagia e saúde coletiva e doutora em saúde da criança e do adolescente. A Ellen também fez parte do Núcleo de Estudos Cláudia Xavier, fez o curso de extensão que nós temos também na área de bebês. Então, vamos aproveitar aqui esses minutos com a Ellen e vamos discutir um pouco sobre esse segmento, não é, Ellen? Ellen, vamos pensar um pouco o que que você vê na sua prática e o que que você viu também no seu estudo de doutorado, que eu acho que foi muito importante, não é, sobre o segmento dos prematuros, do pós-alta. Então, assim que esse bebê prematuro recebe alta, o que que vocês percebem? O que que você tem para nos falar sobre isso? Bom, olá, obrigada pelo convite, né? Fico bastante lisonjeada. Bom, né? Nos anos que nós acompanhamos os bebês, nós pudemos perceber, primeiro, a importância, né, de fazer esse acompanhamento, né? Então, muitos estudos trazem a questão da avaliação dentro da maternidade, transição para via oral, mas esse pós, como fica essa amamentação depois, como acontece a introdução da alimentação complementar, são poucos estudos que estão trazendo essa temática. E nós sabemos que os prematuros, eles precisam de um olhar diferenciado, né, como um todo. São bebês que nós precisamos considerar a prematuridade em si. Alguns trazem comorbidades, né, associada a essa prematuridade, a depender da idade que nasceu. E essas condições, elas acabam não atrapalhando, mas elas acabam impedindo que esse bebê apresente um desenvolvimento, né, considerando a idade cronológica, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar é a idade corrigida, né? E a importância, não é, Ellen, de uma certa mudança nas expectativas em relação a esse bebê, não é? Porque eu acho que, no fundo, o grande problema é a expectativa, não é? E a gente vê que a família, no momento da alta, a família pensa, bom, agora já está tudo resolvido. E, na realidade, precisa haver esse cuidado contínuo desses bebês, não é? E nem sempre existe esse cuidado e nem sempre existe uma equipe multiprofissional, não é, realizando esse cuidado pós-alta, não é? O que que você me diz em relação à amamentação e um pouco do que você viu, né, com o trabalho com uma equipe multiprofissional, né? O que que você observou desses prematuros nesse pós-alta, tá? Logo Ah, após, né? Logo após a questão da amamentação. com relação à amamentação, a gente acaba percebendo que algumas dificuldades, elas já vêm bem resolvidas, porque são bebês que ficam muito tempo na maternidade. E aqui o nosso N, né, os nossos bebês, eles vinham de uma maternidade que tem a iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então, isso faz toda a diferença. Então, é um bebê que só recebe alta se ele tiver as condições de alimentação por via oral mais estabelecidas.
né, com foco no aleitamento materno. Então, quando esse bebê chegava para nós, que era ali até 7 dias após a alta, esse bebê já vinha com as questões de dificuldade mais resolvidas. O que a gente acabava observando era pequenas dificuldades em manter a pega, ainda pelo tamanho, pelo peso, que a gente percebe que, por serem muito pequenininhos, às vezes não tem a força, a pressão, o ritmo bem estabelecidos. Alguns precisando de receber complemento, né, para que nesse início ele consiga crescer e se desenvolver melhor, mas a maioria a gente percebe que era uma questão de tempo para que ele conseguisse, e com algumas intervenções, né, da fono, também isso facilita para que esse bebê acelere o processo no aleitamento materno. Então, era uma continuidade, a fono dentro da maternidade, e ele vinha para fora, né, e a fono atendia aqui fora. Então, isso faz com que esse bebê consiga manter um aleitamento materno. Os Então, pais, às vezes, agora, vêm... só Ai, te desculpa. interrompendo. Então, o que você está me falando é que no seu segmento, e eu vejo muito isso também aqui comigo, tanto na clínica e como nos bebês que recebem alta no hospital, que os bebês recebem alta mamando, a grande maioria hoje, mamando exclusivamente no seio materno, com um peso mínimo para que possam receber alta, mas isso não é suficiente para a gente garantir a continuidade do aleitamento materno, não é isso, Ellen? Porque vários ajustes ainda precisam ser realizados, não é isso? E até esse bebê também conseguir permanecer em ganho de peso, não é? Uhum. Porque aí essa que aí a gente entra na expectativa. Há uma expectativa que ele ganhe peso na mesma velocidade que um bebê a termo, por exemplo, né? E a gente percebeu, como a minha pesquisa e o meu trabalho foi realizado junto com uma nutricionista e junto com a psicóloga, nós fazíamos várias avaliações. E aí, dentre elas, era a avaliação do crescimento, né? E aí a gente tinha alguns conflitos no sentido dos pais entenderem que esse processo do ganho de peso, do crescimento, ele acontece de uma forma diferente do bebê a termo, né? Até o 6º mês de idade corrigida, esse bebê ele vai ter um crescimento mais lento, não vai subir, né? Eles observam uma curva de crescimento e querem que o bebê esteja numa linha verde. Isso não acontece já de imediato. São bebês que começam lá no mínimo, né, na linha menorzinha, à medida que ele vai melhorando a habilidade motor oral, na medida que ele vai crescendo, que ele vai tendo mais força e vai melhorando essa amamentação, a gente vai percebendo também que ele progride na curva, mas isso é gradativo, não é de um mês para o outro, né? Então, esse ganho de peso precisa ter essa cautela de não criar uma expectativa que ele vai ganhar da mesma maneira e na mesma velocidade que um bebê a termo, por exemplo. E aí a segurança de você estar numa equipe multiprofissional e o quanto essa equipe multiprofissional também passa uma segurança e um suporte para essa família, não é? Acho que isso é essencial, né, Ellen? E também a importância do fonoaudiólogo, que é o profissional que vai, na realidade, habilitar essa função alimentar, não é? Porque esse bebê precisa estar apto para se alimentar, porque a alimentação é primordial, a alimentação é vital, não é? Mas também não adianta a gente sobrecarregar esse bebê, não é? Tem uma autora que eu gosto muito, uma americana, que é a Joan Arvedson, e ela fala muito sobre o quociente de desenvolvimento. E eu acho que cabe muito falar aqui sobre isso, né? Porque às vezes não basta nem a idade corrigida desse prematuro, não é? Dependendo de tudo que ele passou, dependendo do quão ele foi prematuro, não é? Vai fazer com que ele, às vezes, demore um pouco mais para atingir alguns marcos que são marcos importantes para todo bebê, né? Então, Exato. o profissional que lida com os prematuros tem que ter esse olhar mais ampliado, não é? E
e dar esse suporte para a família, para que a família compreenda, não é? Sim. Agora, Eu acho que ter os outros profissionais junto, né, me fizeram ampliar esse olhar. Muitas vezes a gente vai com um olhar muito especialista da área, e aí quando você começa a juntar o quebra-cabeça, né, que diz respeito às outras áreas, mas que interferem na nossa, isso faz a gente olhar esse bebê diferente, né? E faz com que a gente também traga mais subsídios até para a família entender o processo do desenvolvimento desse bebê como um todo. E quando a família entende isso, a adesão ao acompanhamento, né, a adesão às orientações, elas são diferentes. Então, a família, ela confia muito no trabalho e acaba seguindo de uma forma muito seguindo bem certinho, né? Tudo que a gente passa como orientação. ótimo, Ellen. E também eu acho que esse olhar ampliado, quando a gente tem esse contato com a Nutri, com a psicóloga, com o pediatra, e às vezes com o neuro também, com o fisioterapeuta, não é? A gente compreende melhor as próprias questões da rotina desse bebê, da vulnerabilidade dessa família, do estresse que essa família passa constantemente, que inicialmente eles achavam que tudo ia terminar com a alta hospitalar, não é? E depois vem os próximos marcos, quando que vai conseguir? E na realidade, o que a gente vem discutindo, não é, Ellen? É que o próprio aleitamento materno, que é algo assim tão trabalhado, né, que para que esses bebês consigam, que a gente sabe que isso vai favorecer a saúde, vai favorecer desenvolvimento, não é? Mas o quanto também as famílias não se sentem pressionadas, não é? Porque são bebês que vão apresentar um pouco mais de dificuldade até eles conseguirem e também permanecerem, não é? O que você percebeu, porque no seu trabalho vocês tiveram um número bastante elevado de bebês em aleitamento materno, né? Agora, o que você percebeu que em determinado momento dificultou a continuidade desse aleitamento materno? Ou o que você tem para falar um pouco para a gente em relação a isso? Antes de a gente falar um pouco da introdução da alimentação complementar. Doutora, eu vou só pausar um pouquinho, porque eu acho que eles não se ligaram que eu estou aqui, só um pouquinho. Porque eu. Desculpa. Bom, com relação ao desmame, né, e a continuidade do aleitamento, no nosso trabalho, o que mais influenciou foi a volta ao trabalho, né? Então, nós temos a maioria das mães que participaram do estudo são mães que trabalham e que, na maioria das vezes, né, são as mães provedoras do lar. Então, essa era uma dificuldade. Hoje, né, nós temos a questão da lei trabalhista, que não segue as recomendações do Ministério, que é aleitamento materno até o sexto mês, então que deveria ser uma licença maternidade de 6 meses. Então, essa seria a primeira questão. Então, essa mãe precisa voltar a trabalhar e ela precisa, além disso, né, deixar esse bebê com alguém. E aí, a depender de quem é essa pessoa que ela precisa deixar, nós temos uma outra questão. Por exemplo, aqui, as creches, né, o local que seria adequado para a criança, as mães só conseguem deixar se a criança estiver na mamadeira e com a fórmula. Então, eu não posso dizer para essa mãe, não use mamadeira, não use fórmula, né? Então, a gente vai tendo que trabalhar com as especificidades de cada família. São poucas as mães
que conseguem dar esse acompanhamento, né, até o 6º mês junto do bebê. Na maioria das vezes, não, e esse foi o principal causa de desmame precoce, que foi ali por volta do 4º mês de idade corrigida dos nossos bebês, né? E E também, aí, e aí, né, Ellen? né? E aí já abre também um espaço que também é muito menos comentado ainda, não é? Que é esse bebê prematuro que se trabalhou para ele conseguir o melhor desenvolvimento, que ele desenvolveu essas habilidades motoras orais de deglutição, está conseguindo ser amamentado com sucesso e, de repente, uma quebra muito grande por uma impossibilidade. Ou seja, o quanto, não é, também hoje, na realidade brasileira, não é, é fundamental um trabalho voltado a essas equipes das creches, não é? Que talvez Exatamente. estejam muito distantes do que outras equipes, né? Nessa promoção, né? De mais saúde, desenvolvimento, aleitamento materno, que outras maneiras a gente poderia ter, não é? E realizar para que isso não fosse tão interrompido desta maneira, né? Porque até em termos do próprio leite, né? Ou seja, dessas creches poderem armazenar o leite materno, não é? Existiu alguma maneira, não é? Como a gente vai ter que começar a trabalhar também com esse foco, não é? No seu estudo, esses bebês que começaram na creche a receber mamadeira e fórmula, continuaram no aleitamento materno? A maioria sim, né? Conseguiram, tá? A gente não percebe que há um desmame em função do uso da mamadeira e da fórmula. Claro, a gente não teve isso como objetivo, mas pelo contrário, né? Então, o que que as mães relatam? O bebezinho passou o dia na creche e chega em casa e querem ficar grudadinho na mãe, querem ficar Ah, mamando, mamando. Meu Deus, ele não para de mamar. Eu estou em casa, ele quer mamar o tempo inteiro, né? Porque aí tem a ver com outras questões também que não só a parte alimentar, né? é, porque Afastamento. o peito não é só nutrição em termos do leite, né? É tudo aquilo que a experiência representa para o desenvolvimento daquele bebê, não é? Então, isso é incrível, né, Ellen? Isso é incrível, né? Exatamente. Então, a gente conseguiu ver ali que vários bebês mantiveram, então, o aleitamento misto, né? Enquanto estavam na creche ou na casa de avós, eles recebem a fórmula. Algumas poucas mães conseguem fazer a ordenha, porque também realizar essa ordenha em horário de trabalho, mesmo com as questões de, você pode tirar meia hora, né? As mães trabalham muito longe, não tem onde armazenar esse leite para trazer para casa, o tempo de deslocamento já faz com que esse leite já não tenha mais validade. Então, uma série de questões que inviabiliza que essa mulher faça essa ordenha, né? Algumas mães que têm uma produção um pouco maior, elas ainda conseguiam fazer essa ordenha à noite ou no final da tarde quando chegava em casa, né? Mas a gente percebe que fica exaustivo para a mulher, né? Porque aí Muito. trabalhou o dia inteiro, né? Aí chega, faz ordenha, e ainda o bebê fica lá penduradinho, né? Isso se torna algo bem exaustivo. Então a gente procurou sempre respeitar essa mãe, né? Dentro do que era possível para cada uma delas, porque é, exigir que essa mãe tire o leite, você tem que tirar o leite, né? Isso a gente começou, a gente percebe que não funciona na prática, né? Que a gente precisa ter muita flexibilidade quando a gente está trabalhando com essas famílias, né? Isso é fundamental, né, Ellen? Porque a gente precisa dar o suporte necessário, individualizado, não é? E compreender o quão essa rotina é muito difícil, né? Que olha aqui, a gente já viu que existem questões muito importantes a serem trabalhadas nas creches. Ver se a gente consegue modificar um pouco isso, porque está impactando. Depois, a própria questão do trabalho da mulher. Mesmo tendo alguns intervalos em algumas empresas e local específico, isso já é estressante, porque o tempo é curto, não é? O tempo que essa mulher leva para chegar ao trabalho.
e depois do trabalho voltar para casa? Qual que é a estrutura que ela tem de suporte na própria casa para que ela possa cuidar desse bebê, encontrar esse bebê no final do dia? Ou ela saiu correndo, ela que foi pegar o bebê na própria creche, não é? Então, a gente não pode desconsiderar esses fatores todos como profissionais da área da saúde, né? Então, essa flexibilidade, essa escuta, esse aprofundamento, né, da rotina, saber como é essa rotina dessa família, né? Eu acho que isso é tudo, não é? Senão a gente não consegue o melhor possível, né, em termos de desenvolvimento. Exatamente. Então, a gente não consegue fazer uma cartilha. Vamos fazer uma cartilha de volta ao trabalho, vamos fazer uma cartilha de introdução alimentar, né? Quando eu vejo algumas coisas voltadas, né, nesse perfil, me preocupa um pouco, porque isso não está adequado para o que é a realidade da maioria da população. Talvez esse tipo de estratégia dê certo para famílias mais elitizadas ou famílias em que essa mulher tenha a possibilidade de estar 6 meses ou até mais tempo com esse bebê em É, casa, né? Que tem uma rede de apoio. Hoje a gente percebe que muitas mães, a maioria, não tem rede de apoio. é, Não existe essa rede de apoio mais, é muito difícil, é. né? Então, por isso a gente precisa sempre fazer tudo muito personalizado, né? A gente não tem como a gente generalizar as orientações e as estratégias para todo mundo, porque não serve. Exatamente, Ellen. Eu acho que esse é o segredo, né? Eu acho que essa flexibilidade e esse olhar individualizado, né? Então, aí a gente já viu o quanto a gente precisa trabalhar em relação ao aleitamento materno, né? Esses locais, o local de trabalho, a creche. Agora, vamos pensar um pouco sobre o momento da introdução da alimentação complementar, não é? Que é o momento assim, que muitas vezes a gente vê a população hoje muito preocupada, né, com, ai, como é que vai ser? Qual que vai ser a metodologia? Como que a gente vai introduzir? Mas antes disso, nós que trabalhamos, não é? Nós fonoaudiólogos que trabalhamos com desenvolvimento, nós sabemos que é o momento de mudança total na rotina dessa família, na rotina do bebê. E como está esse bebê? Ele está conseguindo entender, né, o que está acontecendo? Porque antes era peito. Vamos imaginar que seja um bebê só mamando no peito, né? Como é que está esse desenvolvimento dele? Ele está compreendendo que vai chegar algo mais nessa boquinha para ele começar a movimentar essa linguinha, receber esse alimento e ter prazer e conforto? O que que você percebeu no momento da introdução da alimentação complementar nesse seu segmento com os bebês? A gente iniciava as orientações antes, né? Então, nós fazíamos consultas, o acompanhamento era 7 dias após a alta, 30 dias após essa primeira consulta, por conta ali da questão do crescimento, aleitamento. Aí, com 4 meses, nós tínhamos uma nova consulta, porque nós temos uma grande mudança no desenvolvimento nessa faixa de idade, né? Nessa consulta, nós já aproveitávamos para dar uma entrada no assunto introdução alimentar. Então, nós né, fazíamos todas as avaliações do que era pertinente aos 4 meses, mas a gente aproveitava para conversar com a sua família e entender quais são as expectativas. Né? O que ela pensava sobre a comidinha, se alguém já tinha pensado em dar a comidinha, porque existe uma questão histórica, cultural, de iniciar com alimentação aos 4 meses, né? E aí também nós temos uma outra questão dos prematuros, não temos nenhum guideline que nos norteie exatamente em que momento começar, né? Nós temos alguns estudos que sugerem, e no nosso estudo a gente acabou seguindo essa sugestão até da Sociedade Brasileira de Pediatria de iniciar com 6 meses de idade corrigida. Então, aos 4 meses de idade corrigida, nós
já conversávamos com essa mãe. E a gente procurava, quando a gente fazia a triagem do desenvolvimento, das habilidades motoras orais, mostrar, olha, se você pensou em dar comidinha hoje, perceba que ele ainda não está pronto, porque precisam disso, a gente listava, né, o que a gente estava observando, e listava aquilo que a gente esperava que ele apresentasse como um start para a alimentação da comida, do alimento mais sólido, né, para a transição da alimentação. E, para além disso, né, como eu estava com a Nutri, a gente entrava em questões das alterações gástricas, de alergia alimentar, então a gente aprofundava muito nessas temáticas, né? Porque às vezes para os pais isso fica muito subjetivo. Ah, minha introdução alimentar foi aos 4 meses e eu tô viva. Não aconteceu nada. Mas nós temos doenças crônicas hoje, né? Que muitas vezes é lá no início da vida que inicia, é onde tudo começa. Então a gente tentava demonstrar que esse bebê não estava preparado, né? Explicando para essa família e que então eles esperassem a nossa consulta ali do 6º mês de idade corrigida para a gente poder avaliar como é que estava a habilidade motor oral, como que a gente ia iniciar essa comidinha, né, para o bebê nos dizer qual seria o melhor método. Poucas mães vinham com essa questão do método estabelecido, eu quero tal método. A maioria, elas vinham abertas, né? Olha, não pensei, o que você sugere? Né? E a partir disso a gente ia conversando com essa mãe, né? Qual que é o ambiente que esse bebê precisa estar, como que a gente alimenta esse bebê, não é no colo, a gente vai, né, usar uma cadeira apropriada para ele, né? Os E apoios, e o o quanto, tamanho. não é, Ellen? Ter esse momento no 4º mês, mais ou menos, não é? É importante para a família começar a se organizar para a introdução da alimentação complementar, não é? Porque muitas vezes é também um momento, se é o primeiro filho, é um momento para a família repensar os próprios hábitos, compreender de uma outra maneira a questão alimentar, não é? Organizar quem vai fazer a compra dos alimentos, entender a importância dessa escolha específica de texturas, não é? Compreender que esse bebê precisa entender que é alimentação. Ele vê alguém preparando, não é? E os prematuros, então, né? Eles estão sentindo o cheiro da comida, eles estão pegando os objetos para depois eles conseguirem encostar na comida, levar a comida à boca, não é? Então, as famílias, e a gente vê isso em diversos locais, não é só no serviço público, a gente vê também em crianças que são atendidas em clínicas privadas, que esse é um momento muito importante de reorganização da família, não é? Que a família vai começar a pensar, né, nesse tempo que ela vai precisar dedicar à escolha dos alimentos, não é? Pensar quem vai fazer, não é? Como que vai ser o preparo desse alimento e a importância disso tudo para a saúde do bebê. E se a gente está pensando num bebê prematuro que passou por uma série de intercorrências, não é? Isso é mais importante ainda, não é? São bebês que são mais sensíveis sobre o ponto de vista gastrointestinal, as questões alérgicas, não é? Por toda a imaturidade do sistema. Não é? E essas famílias eram também expostas ao guia alimentar da criança com menos de 2 anos, porque é um Sim, a gente. documento interessante também, não é? Para as famílias terem acesso, não é? Exato, né? E a gente procurava seguir muito, né? Porque estávamos dentro também de um serviço público, então a gente se baseava bastante nos cadernos e no que o Ministério da Saúde ele preconiza, né? Sempre trazendo, né, o conhecimento específico de cada área, mas de forma geral a gente trazia esses manuais para nos auxiliar, até para mostrar para a mãe, olha, não sou eu, Ellen, ou né, a Nutri, a psico, que está falando que não pode. Né? Existe uma recomendação, existem estudos mostrando o que esse bebê precisa, né? Como que alimentos que são apropriados para a gente iniciar, né? Quais alimentos são proibidos,
né? Eu acho que quando a gente trabalha com a É, nutricionista, a gente aprende muito isso, enquanto fono é importante a gente saber, porque daqui a pouco a gente vai trabalhar com esse bebê e não entrar com alimentos que não são adequados para a idade, né? E temos alimentos que são proibidos. Então, é importante que a gente traga isso para os pais, né? Então, a Nutri, ela fazia uma orientação por escrito do que podia, do que não podia, e a gente explicava os porquês, né? Para que eles entendessem e que houvesse a adesão do não uso daquilo que realmente não era indicado para a idade. Porque o pai e a mãe que acabava utilizando, né? Por exemplo, o leite de vaca, né? Aqui nós estamos no interior, então não era incomum a mãe chegar e falar: ah, a minha mãe deu leite de vaca, mas não é o leite de vaca de caixinha, é da vaca. Ela foi lá, tirou o leite da vaca e trouxe e colocou na mamadeira. E da gente mostrar que esse leite não é adequado, né? O bebê apresentar alergias, né? Começar a demonstrar sinais de que ele não está bem, que ele não está digerindo bem esse leite, e a gente precisar rever, né? Porque os pais às vezes não entendem, né? Às vezes é uma alergia na pele, por exemplo. Né? E o bebê ainda não fala, ele não demonstra que está coçando como uma criança maior, ele acaba ficando mais irritado, mas a gente consegue enxergar na pele, nos olhos inchados, né? Até mesmo sangue nas fezes, que aquela alimentação não está adequada. Então, é importante porque às vezes os pais seguem algo que é meio cultural da sua família, é. que os avós trazem, né? Mas que hoje, com o conhecimento que nós temos, já sabemos que não é adequado para o bebê. É. Então, isso é muito importante e muito sério, né, Ellen? A questão dos próprios ultraprocessados, que muitas vezes a família está acostumada com todos esses alimentos podem fazer parte de 60% da dieta, por exemplo, de alguns adultos. Então, é um momento de transformação, pode ser um momento de transformação da família, não é? Então, o papel do fonoaudiólogo e de todos os profissionais da área da saúde em contato com as famílias nesse primeiro ano de vida é fundamental, né? E fundamental esse olhar, não é? Porque a saúde desses bebês, não é? Agora, você chegou a dados bem interessantes, né, Ellen, comparando os prematuros e os a termo, não é? Fala um pouquinho para gente. A gente percebe que não há muita diferença, né? A gente chegou à conclusão que todos os bebês deveriam ser acompanhados. Até porque muitas questões relacionadas ao desenvolvimento e à alimentação, a gente sabe que tem a ver com a relação, né? A relação dessa família, a relação que essa família tem com a comida, com o alimento, a relação que ela constrói com o bebê. Então, a depender da forma como essa família enxerga tudo isso, ou estimula ou não o bebê, a gente vai observar que os bebês terão as mesmas dificuldades. Então, a gente conseguiu observar isso. Claro, nós tivemos um viés muito forte de intervenção, porque nós acompanhávamos esses bebês, então, à medida que a gente observava qualquer início de atraso ou de alguma dificuldade, né, a gente intervinha de forma por orientação ou até mesmo por intervenção, se fosse necessário. Mas, de qualquer forma, né, sem a intervenção, o que a gente percebeu foi isso. Nós temos bebês a termos que, na nossa opinião, ficam negligenciados, né? Então, que talvez esse trabalho da fono deveria fazer parte da puericultura na atenção primária, por exemplo. É isso Né? que eu ia falar, Ellen, porque essa